Volta a falar agora do quê? Trilha, maestro, por favor. O caso da mala. Não acabou não, hein? Não acabou com a prisão dele. E está longe de acabar. Lembra que ontem nós noticiamos que a ordem para soltar o publicitário assassino Ricardo Jardim, no ano passado, partiu da polêmica juíza Sonali da Cruz Slohan? Lembra que eu falei? Até critiquei. Falei, doutora, de novo a senhora, doutora. Como não havia vaga no semiaberto, isso em 2024, e nem tornozeleira eletrônica, a magistrada autorizou a progressão de pena e colocou em liberdade este verdadeiro serial killer. Lembrando que ele estava preso, condenado pela morte da própria mãe, que ele assassinou e concretou o corpo dentro do armário. Só para lembrar. O detalhe agora é que a juíza culpa os laudos psicológico e social, os laudos do psicólogo ou da psicóloga e da assistente social e disse, abre aspas, que não tem bola de cristal para adivinhar o que ele iria fazer na rua. Então a culpa não é de ninguém, né? Agora, eu gostaria de ter acesso a esse laudo da psicóloga e da assistente social. A reportagem é da Gabriela Lerina. Não havia nada que contraindicasse a progressão de regime para o semiaberto. Ricardo Jardim, 66 anos, preso por matar e esquartejar uma mulher com quem mantinha um relacionamento há 6 meses. Em 2015, ele matou e concretou o corpo da própria mãe num armário. A condenação veio em 2018, 28 anos, cumpriu 9 e recebeu o direito ao semiaberto. Mas não havia vagas, nem tornozeleira eletrônica. Ricardo se tornou um foragido da justiça. A juíza Sonali da Cruz, responsável pela progressão de pena, justificou o semiaberto com base no tempo em que o condenado passou na prisão, além dos laudos feitos por uma psicóloga e uma assistente social. Não havia nada que contraindicasse a progressão de regime para o semiaberto, nada. Para eu dizer que ele não ia progredir, eu ia ter que inventar alguma coisa, porque eu não tinha no que me basear e como fundamentar uma negativa de progressão. Mesmo que ele tivesse sido condenado por ter matado a própria mãe e concretado o corpo dela? É que tudo isso é avaliado quando ele recebe a pena que ele vai cumprir. Tivemos acesso a esses laudos. Consta que Ricardo não apresentou sinais de comprometimento da saúde mental. Ele lamentou o que fez e se mostrou conformado com a pena. Questionada novamente sobre como esse homem pôde voltar à sociedade, a juíza apontou falhas no acompanhamento durante a prisão. Ele deveria ter passado por um exame para avaliar a periculosidade dele quando iniciasse o cumprimento da pena. Só que isso não acontece, né? Apesar de haver previsão legal, não acontece. Só se eu tivesse uma bola de cristal, como é que eu vou saber o que ele vai fazer na rua? Com todo respeito, meritíssima, doutora juíza Sonali da Cruz Slohan, eu sei que a senhora tem pepinos e mais pepinos a serem descascados, porque a senhora está numa posição, ocupa um cargo que só tem problema. Só tem bola dividida aí. Mas a opinião pública, o interesse público, a sociedade precisa ser protegida pelo judiciário. Não é verdade? Parece que na dúvida, eu sei, premissa do direito, na dúvida pro réu, né? Não é? Mas o que ele tinha feito com a própria mãe? Cadê a imagem da doutora Sonali, por favor? Eu vou pedir a entrevista mais uma vez, tá? Eu quero os 3... Quer soltar agora? Então a gente vai reprisar agora, repeteco, as 3 partes da entrevista, as 3 partes que foram editadas, num ensejo só, ok? Roda. Não havia nada que contraindicasse a progressão de regime para o semiaberto, nada. Para eu dizer que ele não ia progredir, eu ia ter que inventar alguma coisa, porque eu não tinha no que me basear e como fundamentar uma negativa de progressão. Mesmo
que ele tivesse sido condenado por ter matado a própria mãe e concretado o corpo dela? É que tudo isso é avaliado quando ele recebe a pena que ele vai cumprir. Ele deveria ter passado por um exame para avaliar a periculosidade dele quando iniciasse o cumprimento da pena. Só que isso não acontece, né? Apesar de haver previsão legal, não acontece. Só se eu tivesse uma bola de cristal. Como é que eu vou saber o que ele vai fazer na rua? Mais uma vez, com todo respeito, juíza Sonali da Cruzes Lohan. Acho que eu estou pronunciando corretamente o seu último sobrenome, né? Mas como é que a senhora ia saber o que ele faria na rua? Uma criatura que mata, assassina a pessoa que lhe deu a vida, a própria mãe, por 400 mil reais, por causa de uma herança, ok? Mentiu dizendo que a mãe teria sofrido uma queda, simulou, forjou que a mãe estaria em outro estado na época. Um homem que não é um jaguané, não é um jaguara qualquer, um publicitário que chegou a ocupar cargos importantes em agências de publicidade, diretor de criação, um desses cargos. Ou seja, não é uma pessoa qualquer. E aí ele assassina a própria mãe, coloca o corpo dentro de um armário, um guarda-roupa, concreta o corpo da própria mãe, simula uma história que a mãe foi viajar, que saiu do estado, e a senhora acha que esse homem não representava perigo à sociedade? Que ele não voltaria a cometer um outro crime tão brutal como o assassinato da mãe? Pelo amor de Deus. Outro detalhe, eu não sei se a Gabi Lerina, grande repórter, hein? Ela perguntou exatamente o que eu iria perguntar à magistrada. Mas me diga uma coisa, gente, a revolta bate, né? A gente fica indignado, né? Eu fico muito indignado. A senhora fala que ele deveria, antes do julgamento, acredito, que ele deveria passar por psicólogos, psiquiatras, para verificar a condição dele. E porque não aconteceu lá, justifica soltá-lo. E soltá-lo antes do tempo, doutora. Porque ontem nós ouvimos uma criminalista que afirmou categoricamente isso, não foi, Elian Salazar? Sim. A advogada, ouvida ontem pelo nosso brilhante repórter João Gabriel Pezzini, ela foi muito clara quando afirmou que ele cumpriu o que de pena? 8 anos, quase 9 anos, ele deveria ter pelo menos 11 anos de regime fechado para aí sim tentar a progressão de regime para o semiaberto. Aí como não tinha tornozeleira, primeiro vaga, né? Não tinha vaga no semiaberto, não tinha tornozeleira, devolve a rua para ele matar como matou. A namorada agora. Primeiro a mãe, agora a namorada. A Brasília Costa, 65 anos, a Bia, natural lá de Arroio Grande, na região sul do estado, próximo da fronteira. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Sabe o que me parece? Que a escola garantista de direito continua imperando nesse estado. O que é a escola garantista? São aqueles profissionais, principalmente magistrados, e eu não estou falando que a doutora é da escola, pode ser que seja, mas aqueles que só enxergam o direito dos criminosos, não enxergam, em hipótese alguma, o direito da sociedade viver tranquila, longe de bandidos, de matadores, de serial killers. Só tem o direito, a garantia só para o direito do bandido. Só. Mas aí a doutora é o seguinte, responsabilizou, tem como colocar aí o laudo? O laudo, dá para colocar? Coloca aí, Elian, por favor, Chiclé. Chiclé, para quem não sabe, é o nosso diretor de imagens, Eduardo Chiclé. Coloca aí no ponto, aí, o laudo. Nisso ela está correta, a juíza.
pediu a elaboração de um laudo psicológico, de um laudo de um assistente social e o laudo, né? Outras duas pessoas. Não, acho que na verdade ninguém errou. Quem errou fui eu, né? Foi o Tire que errou, né? Foi a nossa equipe de jornalismo aqui do Boa Tarde Rio Grande. Aí o laudo, ó. É que não dá para ver, né? Fragmenta. Dá para aproximar e não dá, né? Só dá aqui para ver, ó. Olha lá, Porto Alegre, 21 de dezembro de 2023, ó. Foi no final do ano de 2023, começo de 2024. 21 de dezembro, ó. Lá embaixo, última frase. Ricardo almeja retornar sua vida, o que é? Extramuros e planejar ingressar com pedido de aposentadoria, bem como retornar à sua profissão de publicitário. Ele voltou a criar, não a criar peças publicitárias, a criar planos de matar, planos de assassinatos. Ele usou a criatividade como, olha aí, ó, tá aí, ó, Ricardo almeja retornar sua vida extramuros e planeja ingressar com pedido, retomar, né? Retomar sua vida extramuros e planejar ingressar com pedido de aposentadoria, bem como retomar sua profissão de publicitário, o que ele nunca fez, né? Ele nunca fez. Que barbaridade. Não é fácil, né? Não é fácil. Será que daqui a alguns anos, se a doutora Sonali se deparar mais uma vez aí com um laudo como esse, sobre o mesmo criminoso, o mesmo assassino frio, cruel e covarde, qual será a decisão da doutora Sonali? Eu não sei, né? Aqui, ó, o laudo é de 2023, hein? Mas ele foi solto em 24. Início de 2024. E logo na sequência, quando ele foi morar na pousada, na zona norte aqui de Porto Alegre, ele conheceu a Bia. Inclusive, a Bia, que tinha vários amigos, ele exerceu sobre ela vários tipos de abusos, principalmente emocional. Ele não deixava a Bia, a namorada dele, de 65 anos, que depois acabou sendo assassinada e esquartejada, ele não a deixava ir visitar parentes, amigos, sabia disso? Porque ele tem um comportamento abusivo, ele é bom, não preciso nem falar, né? Comportamento abusivo desse psicopata, desse psicótico aí, ó, que levou no dia 20, que a gente está mostrando aí aquela imagem, que acho que todo mundo já viu, aí no setor de guarda-volumes, e depois de deixar a mala com o tronco da namorada, vai no supermercado e lá no supermercado dá risada e tira a máscara cirúrgica. Que barbaridade, né? Que barbaridade. E tem mais